Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos positivos como uma das principais bases para a felicidade. Mas antes disso, eu quero perguntar para você. Imagine que você está andando pela rua da sua cidade e você encontra uma lâmpada mágica. E aí você já sabe, lâmpada mágica, deixa eu fazer um teste aqui, e aparece um gênio todo-poderoso que olha para você e fala assim: você pode agora pedir 3 desejos que eu vou conceder para você. Esse gênio é todo poderoso, ele consegue, então você vai pedir 3 desejos. Pensa aí, o que você vai pensar? Né? O que você vai solicitar para esse gênio poderoso? Ueda, mas por que você está fazendo essa pergunta? Essa pergunta originou de uma conversa com uma amiga, só que antes dessa conversa eu estou relendo esse livro aqui, ó, Se Você é Tão Esperto, Por que Não É Feliz, do professor Raj. Eu nem vou me aventurar a falar o sobrenome dele. Vamos lá, Raghunathan? Bom, professor Raj, ele faz essa pergunta neste livro, ele pede para a gente escrever aqui, né? Mas vamos observar nas suas salas de aula, nas perguntas que ele faz, quais são os desejos que aparecem mais, né? Primeiro, muito dinheiro, suficiente para pagar todas as despesas. Segundo desejo, um sucesso grandioso e suas consequências. Fama, poder e respeito. Terceiro, né, desejo das pessoas. Relacionamentos excelentes, gratificantes, especialmente com a família e com os amigos. E você? Fama, dinheiro, sucesso. Essa pergunta também, ou essa relação, também foi compartilhada com o Dr. Robert Waldinger. Dr. Robert Waldinger, ele é o quarto coordenador da pesquisa de Harvard sobre assim, né? A relação no vídeo, tem um vídeo no TED onde o Dr. Robert explica a felicidade segundo Harvard. Mas esse estudo é um estudo que originou em 1938 na Universidade de Harvard, chamado Estudo sobre Desenvolvimento de Adulto. Qual foi o trabalho? Esse trabalho é muito legal. Alunos da Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas e até hoje importantes universidades norte-americanas, então foi trabalhado esses alunos juntamente com os jovens das comunidades mais carentes da cidade de Boston. E percebe, é um estudo então que mais de 90 anos, mais de 80 anos, onde o Dr. Robert, ele é o quarto coordenador e ele observa todo o desenvolvimento. E esse estudo acompanha desde entrevista, questões sociais, questões econômicas, questões da saúde, então exames sanguíneos hoje também utilizando dos exames do cérebro, neurais e tudo isso. Bom, o próprio vídeo, ele faz essa pergunta e ele fala, olha, as pessoas procuram fama, né, tal, dinheiro e tudo isso. Agora, qual é a conclusão desse trabalho, também aqui do Dr. Raj e também do estudo de Harvard? Relacionamentos. E o relacionamento é em terceiro aqui, né, nessa pesquisa. Relacionamentos positivos, relacionamentos saudáveis, geram processos de qualidade de vida e bem-estar. Relacionamentos positivos fazem diferença no ambiente do trabalho, no ambiente familiar, no ambiente da sociedade. Quando você tem um relacionamento positivo, você tem um ambiente de confiança. Quando você tem um ambiente de confiança, você comunica mais. Você não tem aquele medo, será que se eu falar isso, o que a outra pessoa vai pensar, como que ela vai utilizar? Relacionamentos positivos têm um ambiente de confiança, as pessoas se comunicam mais e como elas e eles se comunicam mais, participam mais, dão mais dicas. Então, por isso que nos workshops que a gente desenvolve e a gente trabalha o processo de inovação, todo o processo de engajamento, a gente envolve o processo da inteligência emocional, a gente envolve as competências emocionais, a gente envolve as emoções positivas, a gente envolve a filosofia das forças humanas e pontos fortes, a gente trabalha toda a consciência da importância do flow, do fluxo, para gerar
todo o engajamento para que todo o propósito das pessoas e da organização se harmonize no seu Ikigai. Sim, no Ikigai, que são 4 perguntas: o que você ama, né? São as respostas, a congruência do trabalho do Ikigai, são a congruência. Nós temos outros vídeos no canal que a gente especifica um pouco mais, mas 4 perguntas: o que você ama, o que você faz bem, né? Você gosta de fazer, são os pontos fortes, talentos, como você é remunerado, o que você é remunerado e o que faz bem para a sociedade, o que agrega, né, à sociedade. Então toda essa integração faz com que você participe. E falar em participação, se inscreva no nosso canal para você acompanhar cada vez mais os vídeos, que nós temos vídeos que a gente comentou do Ikigai. Mas voltando aos relacionamentos positivos, fazendo essa conexão. Por que essa conexão iniciou? Eu estava relendo o livro, encontrei a minha amiga e fiz a pergunta também do gênio para ela, né? E ela, assim, ela pensou acho que uns 4 segundos, ela falou assim: Ueda, o que faz com que a gente se dê muito bem a questão, eu e o meu marido, acho que eu não comentei, né, no início, eu encontrei com essa amiga, 40 anos de casada, estava festejando os 40 anos de casada, e eu estava relendo esse livro, aí eu fiz essa brincadeira com ela, tal, né, e ela, foi acho que 5, 6, 10 segundos, falou: a gente deixa as regras claras no meu relacionamento com o meu marido. E o segundo, ela falou: a gente trabalha os 2 R's. Esses 2 R's eu achei muito legal, porque já tinha comentado com ela uma certa vez, e ela falou assim: você falou que sobre os 2 R's, mas a gente até inconsciente, a gente desenvolve, né? Reconhecimento e respeito. Reconhecimento e respeito. Mas, Ueda, o que isso tem a ver com o processo da felicidade e relacionamento? Lembra? Os estudos da Universidade de Harvard trabalham o conceito de felicidade, e o que compõe a felicidade é relacionamentos positivos, relacionamentos saudáveis. Porque esses relacionamentos saudáveis trabalham, por exemplo, a estratégia do Dr. Gottman. A estratégia do Dr. John Gottman, ele trabalha relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais. E ele tem uma proporção, né, tem um número, não sei se é número, mas é o número da pesquisa. Ele e a pesquisadora aqui, inclusive a sua esposa, eles trabalham há mais de, eu acho que é mais de 50 anos, relacionamentos conjugais. E eles conseguem, né, através de todas essas pesquisas, os estudos, chegar a uma proporção 5:1. 5:1, ou seja, 5 palavras, 5 frases, 5 comportamentos positivos para 1 negativo. 5 comportamentos saudáveis, positivos, para 1 que pode tóxico, tal, mas a questão é que quando a gente está falando de felicidade, o quanto os relacionamentos positivos, isso também a gente pode trazer para o mundo organizacional, que a proporção é 3:1. Ed, você está chutando. Na verdade, os estudos da psicologia positiva, coordenada pela doutora Barbara Fredrickson, e estabelecida os estudos, aprofundado através do professor Dr. Losada, chegou a uma proporção 3:1. Tudo isso é compartilhado nessa obra Positividade. Eu acho que eu tenho aqui, não sei se está aqui ou está dentro do armário, o livro Positividade da doutora Barbara Fredrickson, onde ela compartilha todos esses aspectos aqui nessa obra aqui, 3:1. O Dr. Losada, ele fez essa pesquisa no mundo organizacional, observando equipes de alta performance, equipes que agregavam valor. Eles possuem, então, relações de 3 aspectos positivos, 3 aspectos e comportamentos e palavras relacionados à questão mais saudável. Mas a gente está falando aqui de relacionamentos como um todo. Então, 5:1, né? O quanto que a gente está investindo. E o professor Waldinger, isso é interessante porque eu fui contratado para fazer uma palestra sobre as questões das emoções positivas, relacionamento positivo, para gerar engajamento no início do ano, para que os colaboradores, a diretoria, pudesse olhar, né, um olhar positivo, um olhar de engajamento. E pesquisando um pouco mais sobre o Dr. Waldinger,
ele realizou uma entrevista com a BBC, e ele disse o seguinte, que é importante sim essa questão dos relacionamentos positivos. Eu até anotei aqui no caderno, aqui ó, o Dr. Robert Wandiger, ele fala que é importante a gente trabalhar a qualidade dos nossos relacionamentos. E o principal indicador de nossa felicidade e saúde, que é o principal indicador da nossa felicidade e saúde à medida que envelhecemos. Nunca é tarde para energizar os relacionamentos e construir novas conexões. Ai, Ueda, então eu tô casado há 40 anos, há 30 anos, ou até eu tô casado poucos meses. Falar por poucos meses, uma das pessoas que trabalha na nossa equipe, eu tive a oportunidade de nós pegarmos a estrada para atender um outro cliente, e ele estava comentando, ele falou assim, professor, você já está há alguns anos, né, com relacionamento? Eu falei, alguns anos, 30 anos junto, estamos completando 30 anos, né, depois deixa no comentário, 30 anos é bodas de, né? Bom, enfim, aí esse jovem, ele casou recentemente mesmo, faz eu acho que 2 ou 3 meses que ele casou, e ele falou assim, professor, todo dia que eu acordo, eu olho para minha esposa e eu agradeço, né? Como ela faz bem ela estar comigo na minha jornada. Será que eu vou continuar fazendo isso? Eu falei, depende de você. Depende de você praticar os 2 R's. Reconhecimento e respeito. Reconhecimento e respeito, né? Agora, o Dr. Wandiger, ele fala, e interessante, pessoal, é uma pesquisa muito legal. Então ele falou assim, que a partir desse momento, ele tem aqui pelo menos 2 grandes estratégias. A primeira, então, é a gratidão com reconhecimento. Olha que bacana. E ele faz a reflexão. Vamos fazer essa reflexão? Você pode fazer tanto no relacionamento interpessoal, no relacionamento do trabalho, no relacionamento familiar. Ó. Como seria a minha vida se essa pessoa não fizesse essas coisas ou se essa pessoa não estivesse na minha vida? A gente pode explorar isso também para a sociedade, né? O que seria da minha vida se não existisse esse ou essa profissional? Por exemplo, o profissional da higienização, o pessoal que trabalha com a higienização nas ruas. O que seria da minha vida? Então, quando a gente pensa nesse aspecto, a gente já faz uma conexão de agradecer e reconhecer esse profissional. Por isso que feedbacks de reconhecimento, ele é muito importante. Muitas vezes a gente esquece de reconhecer, a pessoa fala, a pessoa já sabe, né? E principalmente, o Dr. Gottman, ele descreve muito isso, porque a proporção no mundo organizacional, né, 3-por-1, lembra da 3? E por que no relacionamento afetivo, naquele relacionamento que você está mais junto, né? Mais junto, a gente reparou naquela época que todas as empresas estavam fazendo trabalho online e tudo isso. O quanto que é importante você agradecer o processo, né? E aqui, reconhecer que alguém faz algo de bom, né? Eu anotei aqui. Então, por fazer algo que, se não estivesse na sua vida, lhe faria se sentir infeliz, né? Pensa nisso. São aspectos que a gente tem que trazer a questão emocional com a questão cognitiva. Quando eu falo a questão cognitiva, é todas as vezes que eu utilizo a linguagem. O Dr. Daniel Goleman, ele sempre explica esse processo. Ele fala, olha, inteligência emocional e inteligência cognitiva andam juntas, porque todas as vezes que eu utilizo a linguagem, é uma inteligência mais racional, que eu utilizo os recursos. Agora, a segunda estratégia, a gente pode falar de dica, né, do Dr. Wandiger, da Universidade de Harvard, para trazer cada vez mais essa contabilidade positiva para os relacionamentos, para gerar o processo da felicidade, é a curiosidade radical, né? O que significa essa coisa da curiosidade radical, Eda? Olha só, quando estamos com alguém há muito tempo, seja cônjuge, família ou amigo, nós presumimos que conhecemos as pessoas, não é verdade? E isso é um perigo, eu falo, isso é um perigo, por quê? Quando você fala assim, eu já conheço o que a minha companheira vai falar, eu já reconheço o que meu filho vai falar, a gente diminui a nossa escuta, sabe? Então, nós temos assim, vamos lá, nós temos a escuta empática,
A escuta empática é a escuta que escuta para entender. Mas, Ueda, qual é a outra escuta? Eu tenho outras escutas, eu posso escutar para responder, que também é importante, mas na escuta ativa é importante. Então nós temos lá, escuta ativa, aí nós temos aquela escuta, a escuta, né? Você está escutando, tal, né? Agora você tem aquela escuta que você já está fazendo download de outro assunto, né? Você, de repente, não está mais lá, o seu corpo sai, mas só está o seu corpo físico, né? Seu corpo, sua alma sai, né? E aí você não escuta nada, e o grande desafio são os dois últimos aqui, ó, ou os três últimos. Você escuta selecionando as informações, a outra, você escuta fingindo, você finge escutar, né? Tudo isso. Então, essas, eu falei três, mas as duas, ó, finge escutar e você seleciona. Esse é um grande desafio. Então, mas todos nós aqui, como você está aqui, você está escutando de forma empática. Como você está escutando de forma empática, você pode compartilhar esse vídeo com alguém também, que é necessário para ter essa dica da curiosidade radical. Vamos lá. O que é essa curiosidade radical? Quando estamos com alguém há muito tempo, seja cônjuge, família ou amigo, nós concluímos que já conhecemos as pessoas. A pesquisa mostra, isso é o Dr. Waldinger comentando na sua entrevista, mostra que especialmente quando saímos pela primeira vez com alguém, somos muito bons em sintonizar o que a outra pessoa está sentindo. Mas quando estamos juntos há 5, 10, 20 anos, sabemos muito menos do que ela sente. Sabemos muito menos do que a outra pessoa está sentindo quando a gente está convivendo, né, muitos anos. E ele traz, eu gosto muito quando a questão da vida, como que ele pratica isso. Eu sempre falo nas minhas palestras, ele tomou remédio e ele fala, olha, isso funciona. Dr. Waldinger, estou com a minha esposa há 37 anos. Como posso voltar a ter curiosidade sobre quem ela é hoje? Aí ele começou a observar mais. E olha que interessante, descobri, por exemplo, que ela passou a usar brincos de prata em vez de brincos dourados, como ela usava antes, quando nós iniciamos o relacionamento e tudo isso. Por que ela trocou? Porque seu cabelo agora é grisalho em vez de castanho, e é algo pequeno, mas é algo que eu não tinha notado. E você, já notou? Qual que é o brinco que a sua melhor amiga, sua esposa, seus companheiros, sua filha utiliza? Esses aspectos são importantes no nosso dia a dia para que a gente possa alimentar cada vez mais e gerar crédito nos nossos relacionamentos. Afinal de contas, como fala naquele processo da felicidade, da pesquisa da Universidade de Harvard, relacionamentos é importante para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar. E tem um aspecto importante para a gente fazer a amarração desse processo, que quando a gente está exercitando o processo da escuta ativa, quando a gente faz a curiosidade, quando a gente pratica gratidão e reconhecimento, a gente vai também trabalhando um aspecto muito legal, que é o processo da empatia. Então você vai acolhendo cada vez mais o conhecimento do outro, o significado da outra pessoa. E isso, então, a nossa amiga lá, no início do nosso vídeo, deixar as regras claras. Sempre tenha isso. Não considere que a outra pessoa tem uma bola de cristal para saber, e você fala, não, eu tenho uma bola de cristal e eu sei, porque nós envolvemos, e tudo isso também afeta nossos relacionamentos, o ambiente afeta os nossos relacionamentos, o tempo emocional e o tempo racional também. Bom, vamos cada vez mais transformando conhecimento em ação.